Fala, meu povo do nono ano. Tudo bem com vocês, meus queridos? Como é que vocês estão? Tudo jóia? Prof. Digão, para mais um pouquinho de gramática e língua portuguesa aí com vocês, certo? E como nós estamos nessa pegada de fazer as interpretações de texto que temos aí na apostila, né? Para depois partirmos para o próximo ponto de gramática. Então vamos lá, com a apostila na mão. Todo mundo aí com a apostila na mão? Todo mundo já pegou? Quem não pegou, corre pegar. Gente, tem que estar com material, tá? Todas as aulas precisam estar com material em mãos, certo? É uma aula normal, como se você estivesse na escola. Acontece que você não pode estar lá. Então, você está aí na sua casa, mas tendo aula normalmente. Tudo bem? Vamos dar conta da apostila aí, que a gente já está acabando com a segunda, né? Estamos dando conta muito bem desse material aí. Graças a Deus. Então, vamos lá. Beleza? Página 86. A gente vai ler o texto, fazer a interpretação, né? O prof vai passar as respostas, você anota aí todas as respostas, tá? Para ter sua apostila completinha, caso você precise estudar depois, certo? É muito importante que você escreva, né? Escrever é uma forma de gravar as coisas também, certo? E aí a gente vai discutir aí mais um tema desse texto para interpretarmos, certo? Beleza? Página 86. Vamos lá, então. Galera, o texto que a gente vai ler, tem uma introduçãozinha aí na apostila, tá? Mas a gente vai para a parte do texto mesmo que chama A Grande Guerra, certo? Então, vamos lá, ler o texto. Acompanha a leitura aí, hein? Tô de olho, se tá vendo mesmo. Se tiver algum pai por perto aí, vê se tá com a apostila aberta. Tem que estar com a apostila aberta, lendo o texto e depois escrevendo para deixar completinha, beleza? Vamos lá. As árvores sempre amaram os homens, desde o princípio dos tempos. Confessam esse amor sem parar, às horas todas do dia. Mesmo quando a luz se retira, elas desaparecem de nossa vista. Continuam a dizer que nos amam, fazendo perfume para a nossa noite e música para os nossos sonhos, enaltecendo aí, né, a importância das árvores. Mas as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, são também os mais sábios cientistas. Se a gente lotasse o Mineirão de cientistas, os 100 mil sábios ali reunidos saberiam muito menos do que uma árvore. E a mais profunda e indispensável ciência da árvore é transformar o veneno em ar puro. Muitos poucos homens, por incrível que pareça, entendem a língua das árvores. Um em mil? Talvez nem isso. Um dia, por causa dessa ignorância, reunidos numa sala fechada, os homens declararam guerra às árvores. Observados hoje, depois de tudo que aconteceu, né, os motivos alegados parecem ridículos. Há árvores demais no mundo, diziam. Já começam a invadir as nossas terras. Melhor é enfrentá-las e transformá-las em objetos úteis. Casa, móveis, navios, lenha. Não podemos permanecer de braços cruzados. O progresso exige que acabemos com as árvores, diziam os homens, né, numa sala fechada. Argumentos de fato ridículos, mas os argumentos a favor de todas as outras guerras são muito parecidos, né? Depois de vistos, como se diz, à luz da história. Foram mobilizados facões, machados, serrotes. O mais terrível guerreiro era um que ama o combate por si mesmo, capaz de lutar indiferentemente pelo bem ou pelo mal, capaz de cozinhar para o homem, sem que esse gesto simpático, né, signifique bondade. Em outra oportunidade, esse mesmo guerreiro poderá destruir sem remorso a humanidade inteira, e seu nome é fogo. E a guerra começou. As árvores, que também não entendem a língua dos homens, apesar de amá-los, continuaram em paz, a fazer o que sempre fizeram: sombra, flores, frutos, desenhos, poesias, e a transformar veneno em oxigênio. Foi uma guerra grande, né? Foi uma guerra feia e covarde. Todos os homens, quase todos, com exceção das pessoas de ouvido fino que entendem a língua dos vegetais, entraram na luta de extermínio. Quem não pertencia a um exército regular punha o machado no ombro e saía de manhã para brigar sozinho. Os mais humildes, que nem dispunham de machadinha, armavam-se de fósforo ou isqueiro. Até as crianças, as mais assanhadas e menos inteligentes, participavam da guerra. E da maneira mais diabólica, construíam balões que, levados pelo vento, causavam perdas incalculáveis ao doce e inocente inimigo. Vocês sabem que balões são proibidos, né, gente? Ok. Essa guerra foi iniciada na Era da Civilização, há algumas centenas de anos, quando o homem aprendeu a fazer navios ligeiros, pontes sólidas, casas confortáveis e catedrais belíssimas. Foi iniciada e jamais teve trégua.
prosseguindo até o dia de hoje, auxiliada agora pelas armas modernas, como a serra elétrica e o trator. Desarmadas, ou armadas apenas de boa vontade, as árvores opuseram uma única resistência. Foram criando outras árvores, tantas quanto podiam, no furor da batalha, na esperança de que, findas as hostilidades, outras plantas crescessem e continuassem a fazer oxigênio, sombra, flores, frutos, perfume, desenhos e poesia. Mas acontece o seguinte: como imensas florestas já tombaram na luta, dando lugar a amplidões estéreis, o número de árvores em nosso tempo é insignificante. O número de homens, pelo contrário, tornou-se, como dizem, uma verdadeira explosão. Assim, para dizer tudo em poucas palavras, a vitória dos homens contra as árvores está muito próxima. No ritmo em que vamos, em pouco tempo, não ficará uma floresta em pé. Há um único problema que estamos enfrentando. Agora, novos inimigos, aqueles que aparecem quando as árvores morrem. Os riachos e os rios estão secando-se de sede, atormentando os homens. Os temporais adoidados destroem as plantações, atormentando os homens. Os animais desaparecem, atormentando os homens. A terra arrebenta-se e não presta mais para nada. Atormentando os homens, o sol queima as sementeiras e castiga toda a criação, atormentando os homens. Em vez de dar música nas ramagens, a ventania dá medo. Em lugar de perfume, aspiramos o fumo das máquinas. Em troca da poesia, vamos entrando cada vez mais por uma paisagem sem flores, sem pássaros, sem verde. E já estamos sentindo falta de ar. Superpovoada de homens e despovoada de árvores, a própria Terra, o planeta, a única que possuímos, chega ao fim e aos poucos morre. Resultado final, as árvores perdem a guerra e os homens ganham o inferno. Profundo, não, galera? Um texto muito bem escrito aí pelo Paulo Mendes Campos, né? Balé de Pato e outras crônicas. Ele escreveu essa crônica muito bem colocada para discutir, né, a questão do desmatamento. Então, o desmatamento que ocorre desde sempre, essa guerra, né, entre os homens e as árvores, e os homens ganham a guerra, né? Eles conseguem derrubar as árvores porque eles têm materiais para isso, né? Tinha o fogo, hoje tem materiais bem mais potentes, como uma serra elétrica. Porém, galera, quem que perde com tudo isso, né? Com esse tanto de árvores derrubadas, pode até ganhar a guerra, mas o que a gente vê de aquecimento global, o que a gente vê de seca, de falta de chuva, ou de chuva que derruba tudo, né? O que a gente, o meio ambiente ele tem se voltado contra o homem de certo modo, né? Mas por culpa do próprio homem que desmata, né? Então é uma guerra que aparentemente o grande vencedor não está ganhando tanto assim, né? Como o homem imaginou. Por mais que constroem coisas, né, galera? Por mais que tenham casas, enfim, tudo que se constrói com madeira, o que a gente pode perder é a vida, né? Pode ser que daqui a pouco ninguém consiga respirar mais, certo? Pode ser que mais pragas, pandemias e coisas surjam, né, desses ataques ferrenhos à natureza que o homem faz desde sempre, certo? Beleza, galera. A mensagem do texto é muito boa, né? Muito interessante. É bom pra gente parar para pensar um pouquinho, né? E gente, tem um detalhe, tá? Antes da gente começar a responder as perguntas aí na apostila. Tem gente que acha que assim, eu não faço nada para contribuir com essa guerra aí. Eu não derrubo árvore, eu nunca derrubei uma árvore, eu não faço nada. Eu, não sou eu que vou lá botar fogo, né? Não sou eu que faço queimada, então não tem nada a ver com isso. Galera, mas a gente compra coisas que são de madeira, ou que vêm, né, de árvores. A gente usa papel aleatoriamente, né, que vem de árvore, muitas vezes nem sempre é reciclado. Então, a gente usa materiais no dia a dia que muitas vezes vêm de árvores, certo? E a gente não se preocupa muito, assim, com isso, certo? Mas o fato da gente consumir tantas coisas que vêm de árvores, que vêm da madeira, né, isso faz com que as pessoas desmatem cada vez mais, certo? Porque elas precisam produzir essas coisas que as pessoas compram. Então, o fato da gente ter coisas de madeira em casa, o fato da gente gastar tanto papel, tipo, desperdiçar tanto, enfim, essas coisas elas contribuem para que esse desmatamento não cesse, não acabe, certo? Então, mesmo que a gente não vá diretamente lá cortar uma árvore, que a gente não vai diretamente lá tacar fogo na floresta, a gente contribui também para que todas essas coisas ruins aconteçam, certo? Porque eles só produzem tanta coisa de madeira porque a gente compra, certo? Tanta coisa que vem de árvore. Beleza? Então, vamos lá. Galera, então,
A primeira aí. Desde o início dos tempos, que a atitude tomada pelas árvores pode ser entendida como uma grande declaração de amor aos seres humanos, né? Lá no começo do texto ele já fala, né, que as árvores oferecem aos seres humanos sombra, flores, frutos, desenhos e poesia, o que pode ser entendido como uma grande declaração de amor, né? Então coloca aí, né, as árvores oferecem aos seres humanos sombra, né, que é uma coisa que quando a gente está num sol muito grande, a sombra nos ajuda, né? É algo bom. As flores que a gente usa para tanta coisa, para decorar tudo. Os frutos que a gente se alimenta, né, que a gente come. Os desenhos, gente, toda criança desenha árvore. Tem milhões de fotos de paisagem. E a poesia, né, que pode fazer as pessoas se inspirarem para escrever letras de canções, de poemas, enfim. Certo? Então, isso é uma declaração de amor aos humanos, né? É amar os humanos, certo? Nos ajudar tanto assim, né? Além de filtrar nosso ar, né, galera? Que aí a gente nem de fazer a gente conseguir respirar limpo, né? Beleza. Então coloquem aí, anotem aí, sombra, flores, frutos, desenhos e poesia. Isso é uma declaração de amor. 2. Para exaltar a sabedoria das árvores, o narrador refere-se a elas fazendo uso de uma metáfora. Né? Qual é a metáfora que ele usa? Só lembrando, galera, metáfora é quando você faz uma comparação, né, pela semelhança entre duas coisas. Só que geralmente são duas coisas que, em tese, não teriam semelhança, né? Então, por exemplo, se eu falar assim, minha mãe é uma flor, por exemplo, você está escrevendo um poeminha lá para a mãe. Minha mãe é uma flor. Minha mãe não é uma flor, né? Minha mãe é ser humano, enfim. Mas ela tem características que são as mesmas características, né? São semelhantes a de uma flor. Então, quando eu falo minha mãe é uma flor, eu estou assemelhando as duas, tá? E isso daí é o que a gente chama de metáfora. Quando você faz uma comparação entre coisas que geralmente você não faria, mas por ter características semelhantes, certo? Beleza? Então, o narrador, ele faz uma metáfora ali no texto falando que as árvores são mais sábios cientistas, né? Porque ela consegue transformar veneno em ar puro, coisa que precisa de bastante conhecimento para fazer, né? Ela faz isso naturalmente. Então, a metáfora que tem aí é as árvores são os mais sábios cientistas, tá? As árvores são os mais sábios cientistas, essa é a metáfora. E por quê? Porque elas conseguem transformar veneno em ar puro. Então, anotem aí, elas são os mais sábios cientistas porque elas conseguem transformar desenho em ar puro. Beleza? 3. Na guerra contra as árvores, todos os humanos estão unidos? Explique. Não, né? A maioria entra nessa luta de extermínio das árvores, porém tem aqueles de ouvido fino, né, que entendem a língua dos vegetais. Então, não são todas as pessoas que estão contra as árvores, há aquelas pessoas que conseguem compreender, né, a importância e o amor que as árvores têm pelos seres humanos e acabam não tentando fazer de tudo para evitar esse tipo de desmatamento, certo? Então, escrevam aí. Há muitas pessoas, né, há muitas pessoas que lutam, né, contra as árvores, mas existem aquelas que compreendem a sua importância. Então, coloca aí. Muitas pessoas, quase todas, entram nessa luta de extermínio, mas há aquelas pessoas que compreendem, né, a importância das árvores. Sem desmatar ou comprar coisas que são de árvores que não deveriam estar ali. Beleza. Galera, vem a 4 daí. Se o prof estiver falando muito rápido as respostas, depois você volta aqui na aula, tá bom? Mas eu acho que tá dando tempo aí de você escrever com as suas palavras mesmo, né? Olha lá, A4. Algumas consequências do extermínio das árvores são citadas no texto. Quais são elas, né? Quando a gente extermina as árvores, o que acontece? Então tem um monte, né? Coloca aí, rios secando, né? Os rios estão secando, os temporais destroem as plantações, animais desaparecem, a terra arrebenta-se, né, torna-se infértil, o sol queima as sementeiras e castiga a criação, a poluição aumenta, não há pássaros, nem flores, nem verde, e começa a faltar ar. Então, olha quantas coisas que nós causamos por consumir produtos que vêm de árvores, certo? Rio secando,
temporais destruindo plantações, animais desaparecendo, a terra fica infértil, o sol queima, né, castiga a criação e queima sementes, sementeiras, a poluição aumenta, não há pássaros, não há flores, não há verde e começa a faltar o ar, certo? Ó quanta coisa, né? Se você colocar umas 3 ou 4 aí, já seria muita coisa, né, gente? Já é um estrago enorme, né, esse desmatamento todo das árvores. Se você colocasse aí que começa a faltar o ar porque a poluição aumenta e destrói as plantações, os rios secam, pronto. Só essas 4 desgraças já seria o suficiente para a gente parar de consumir tanta coisa que vem de árvore, né? Beleza. 5. Ao referir-se às árvores, o narrador atribui a elas características de seres animados. Galera, como é que chama isso? As árvores são paradas, né? Tanto é que quando tem uma peça de teatro, assim, você fala, aquela pessoa fez a árvore, porque ela fica lá, parada. E aí eles dão características aí, às vezes até de ser humanos, né? As árvores sempre amaram os homens. Amar alguém é característica de humano. Isso chama personificação, tá? Ou prosopopeia, é o nome da figura de linguagem, tá bom? Então tem alguns trechos aí que comprovam isso, né? As árvores sempre amaram os homens, é a resposta das 5. Continuam a dizer que nos amam, são características, galera, que não são de árvores, né? Ou a última frase ali, as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, né? Então são características que são de seres animados, ou de seres humanos, certo? E aí são atreladas às árvores. Então os trechos são esses, né? As árvores sempre amaram os homens, continuam a dizer que nos amam, as árvores não são apenas os maiores artistas que existem, entre outras. 6. 6 sacia acorda aí com a apostila, vamos lá, vamos terminar essa apostila aí. Todo mundo acordou? Dá uma espreguiçada assim, ó. Ei, bora estudar apostila. Beleza. 6. A conclusão de que os homens ganham o inferno vem sendo preparada ao longo do texto, especialmente por uma expressão que se repete no parágrafo iniciado por há um único problema. Qual é essa expressão? Galera, neste parágrafo aí, ele repete um monte de vezes a ideia de atormentando os homens, né? Neste parágrafo, toda hora que ele mostra ali uma das consequências ruins, né, do desmatamento, ele fala que isso atormenta os homens, né? Então a frase é essa daí, né? A expressão é essa: atormentando os homens. É isso aí que se repete da ideia, né, de que as pessoas vão acabar chegando ganhando um inferno nesse sentido de, tipo, um monte de coisa ruim, né? Vão ganhar muitas coisas em troca bem ruins, né? E isso atormenta os homens, essas ideias. Atormentando os homens é a resposta das 6, então. 7. A palavra criação tem muitos sentidos. Qual deles está presente em o sol queima sementeiras e castiga toda a criação? É a criação do rebanho aí, né, gente? Toda a criação de gado, né? É isso aí. Não é a origem da existência, né? Não é um atributo divino, não é a forma de educar uma criança e não é uma produção artística. É um rebanho. Beleza? Porque ele fala castiga sementeiras, né? E aí você supõe que toda a criação seria a criação de gado, enfim, de outros animais. Belezinha? Sossegado, texto bom, né? A interpretação não é muito difícil de fazer, mas eu acho que o pensamento desse texto, galera, a ideia dele precisa ficar na nossa cabeça, tá? Então é importante essa interpretação aí por conta da ideia. E aí, nós chegamos à ação, né? Tem uma ação aí para vocês. Observe essa imagem e depois faça as atividades propostas. Tem 2 garotos jogando videogame e no joguinho deles, os aviõezinhos são serras elétricas e eles estão brincando para ver quem arranca mais árvore. Super educativo, né, galera? Um jogo assim para ensinar as crianças a serem pessoas melhores para o planeta, né? Enfim. Aí, vamos ver a discussão deles ali. O de azul fala: se eu cortar mais 2 árvores, consigo destravar mais uma fase bônus.
O outro, eu preciso cortar mais 3 para completar minhas vidas e passar para a próxima fase. Então eles estão disputando realmente, real, quem corta mais árvores ali no joguinho. Ok. O que a gente pode interpretar disso, galera? Vamos ler aí ó, a interpretação. Ao ler e analisar a imagem, você deve ter percebido que a questão da preservação ambiental pode chegar até o universo dos games, né? Levando em consideração que existem jogos para videogame atualmente com os mais diversos e inimagináveis objetivos, não seria impossível cogitar a ideia de existir um que o desmatamento fosse o fim a ser atingido pelos jogadores, certo? Tem joguinho para tudo, né? Para derrubar avião, para matar as pessoas, tem jogo para tudo. Olha lá, é jogo educativo que não falta, né? Um jogo como representado na imagem, em que ocorre uma disputa que será vencida pelo jogador que cortar mais árvores. Constrói que tipo de visão sobre o desmatamento? Galera, a apostila fala que constrói a ideia de que o desmatamento é algo a ser estimulado ou algo positivo, certo? Porque é o que a imagem dá a ideia. Eles estão tipo, vamos cortar, quem cortar mais ganha. Como se fosse uma coisa natural, né? Então você pode escrever aí que esse tipo de jogo constrói a visão de que desmatar é uma coisa normal, né? Que o desmatamento deve ser uma coisa estimulada, algo positivo, certo? É essa a ideia que o joguinho passa. Existir esse jogo dá essa ideia, né? De que o desmatamento é algo comum. Vamos desmatar mesmo. Quem desmatar mais vence. Como se fosse uma coisa simples, de boa, normal de estimular, certo? Então coloca aí, o jogo constrói a imagem, né, de que o desmatamento é algo a ser estimulado, algo positivo, algo comum, algo normal, tá? Tá ok? Beleza. 2. Aponte consequências do desmatamento para o ambiente com base no que você conhece sobre essa prática. Então, consequências do desmatamento para o meio ambiente, né, para o ambiente, com base no que você conhece. Galera, aí, né, ele cita duas: a degradação do solo, né, pela perda da vegetação natural, e a migração ou morte de seres vivos, né, que interagem nesse ambiente. Por que colocaram essas duas aí, essas duas funções? Porque já foram ditas no texto várias outras, né? Lá no texto ele falou sobre acabar com o ar limpo, secar os rios, enfim. Então, duas que dá para acrescentar aí na 2 é a degradação do solo, né, e a perda da vegetação natural, degradação do solo e perda da vegetação natural, e da migração ou morte de seres vivos, né, que habitavam ali. Mata os bichinhos, mata a plantação. Fechou? E aí, chegamos à questão da coesão textual e da construção dos sentidos. Galera, isso aqui é só uma introdução, tá? Sobre essa questão da coesão. A gente já falou um pouquinho sobre isso em outra aula, mas o professor quer deixar esta página para vocês, aí na página 90, para vocês tentarem fazer, né? Essa questão que está aí. Eu não vou mostrar como faz essa, tá? Essa aqui é um desafio para vocês. E vocês vão reescrever esse trecho aí, tirando as palavras que estão repetidas, tentando trocar o jeito de escrever. E depois que vocês fizerem na apostila, presta atenção. 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 Vocês vão fazer na apostila este exercício aí da página 90, tá? Sobre coesão textual. É só reescrever o trechinho, tirando os elementos que estão repetidos, certo? Para tentar transformar isso num texto mais coeso, sem repetições, ok? E aí depois que vocês escreverem, vocês vão tirar uma foto e mandar no meu WhatsApp, tá bom? Escreve, tira foto, manda no meu WhatsApp. Só desta questão, tá bom? Só desta questão aí que eu não vou mostrar a resposta agora. Eu quero ver como é que vocês reescreveriam isso. Então, beleza. Tem uma introduçãozinha aí, né, falando sobre coesão, que é um fator textual importante, né, para a estruturação do texto. Coesão, galera, é como a gente liga os elementos dentro do texto, certo? E aí, às vezes a gente repete muitas palavras. E para não repetir, a gente precisa usar pronomes, conjunções, né? A gente precisa usar, a gente está aprendendo os pronomes demonstrativos agora, né? Para retomar coisas que vieram antes, para você não ficar repetindo. Os pronomes relativos que a gente aprendeu, o que, o qual, a gente usa para não repetir o termo anterior, certo? Então, esses elementos que a gente está aprendendo, pronome relativo e pronome demonstrativo, são elementos coesivos para você não repetir termos.
tá? Então, você vai ter de reescrever esse trechinho aí. Olha o trecho, o fragmento. Fábricas e veículos lançam na atmosfera cerca de 6 bilhões de toneladas de gás carbônico por ano. A queima de florestas lança cerca de 1 bilhão de toneladas por ano. Todo esse lançamento de gás carbônico resulta numa quantidade de gás carbônico muito maior do que a quantidade de gás carbônico absorvida pelos vegetais por meio da fotossíntese. O gás carbônico é um dos principais gases que colaboram com o efeito estufa, ok? Então você vê aí a repetição de gás carbônico, né? E essa repetição é um pouquinho ruim, né? Ela não é uma repetição muito bacana, beleza? A palavra toneladas ali se repete um pouquinho, né? Também aparece 2 vezes, talvez não precisa aparecer 2 vezes. A palavra lança, né? Aparece lançam e lança. Então, você percebe que tem algumas palavras aí, a palavra quantidade se repete também. São algumas palavras repetitivas que você precisa tentar trocar uma delas, pelo menos, tá? E gás carbônico dá para trocar um pouquinho mais, beleza? Então, você vai aceitar o desafio. Empregando os elementos coesivos que você conhece, pronomes relativos, pronomes demonstrativos, conjunções, reescreva o fragmento, evitando a repetição de termos e tornando-o conciso e bem mais apresentado. Então, você tem que dar um jeitinho de tornar isso mais conciso, mais direto, sem tantas repetições, tá bom? O que tiver de copiar não tem problema, tá, galera? Eu só não quero que tenha tantas repetições assim. Vocês consigam dar uma mudada. Façam agora aí, na apostila mesmo, tira a foto da apostila, manda para mim no WhatsApp. Fala, Digão, eu sou tal pessoa de tal nono ano e tá aqui a foto. Ok? Beleza? Bom trabalho. Um abraço, faça um exercício anterior aí da página 90, mandem uma foto pelo WhatsApp, beleza? Valeu, um abraço, até a próxima. Tchau.